pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nesta semana, com muito prazer e satisfação, vamos estudar a lição, a reforma no regime alimentar. Que a graça de Deus ilumine o nosso entendimento. O versuário da lição nos fala assim: porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Primeira pergunta diz o seguinte, meu amado irmão: por que é importante cuidarmos de nosso corpo? A resposta está no versuário. Porque nosso corpo, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A segunda parte da primeira pergunta diz: o que significa transgredir as leis da saúde? No parábola de Jesus há um pensamento que diz assim, 348, transgressão da lei física é transgressão da lei moral, pois Deus tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo, em cada faculdade que confiou ao homem. Todo abuso de qualquer parte do nosso organismo é uma infração dessa lei. Então a pergunta é muito clara, né? Quando transgredimos a lei da saúde, transgredimos a lei de Deus. A lei de Deus, tanto moral como física, diz aqui, ela está escrita, né? Foi escrita por Deus, pelo dedo de Deus, de cada músculo, cada faculdade que Deus confiou-nos, né? A nós. Qualquer transgressão é uma infração à sua lei. Devemos cuidar então, né, desse legado tão importante que é o nosso corpo. Que obra acompanha a terceira mensagem angélica? Então, que obra é esta do Evangelho Eterno que acompanha a reforma de saúde? Diz aqui apenas inspirado: todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem e vivem em harmonia com a lei natural. Torna patente a lei natural e insiste em que se lhe obedeça. Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, que obra acompanha? Que mensagem? A mensagem do terceiro anjo. Então, todo o nosso bem-estar, irmão, nosso bem-estar, né? Ele tem um atributo, né? De que é a obediência ou a desobediência à lei. E tudo aquilo que nós fizemos pelo nosso corpo, obviamente, nós temos que dar conta. A segunda lição, a segunda pergunta, aliás, da lição diz assim: que lições temos de aprender, já que todos queremos nos aperfeiçoar na santidade? Então, que lição todos nós temos que aprender? Romanos, capítulo 12, diz aqui o apóstolo dos gentios ainda, Romanos 12, verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Belo texto.
profundidade de texto. Paulo diz que o sacrifício tem que ser vivo, não sacrifício morto. Ele rogava aos irmãos. Nos dias patriarcal, até Jesus Cristo, os sacrifícios tinham que ser mortos. Os animais tinham que ser sacrificados, para que pudesse ser aceito perante Deus como uma oferta suave. Paulo reza aqui que o nosso sacrifício deve ser um sacrifício vivo e racional. Devemos apresentar o nosso corpo de maneira sadia para que nosso Pai Celestial seja glorificado. Quero ler um pensamento que diz assim, que lições devemos aprender. Diz assim: o mundo está entregue à condescendência, com as próprias inclinações, está cheio de erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quanto querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm de aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeições às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por essa razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Que importância tem, né? A saúde, a reforma de saúde, o domínio próprio, a temperança. Então, um cristão que não tem domínio próprio, a temperança, devemos buscar. Diz que o mundo está entregue, o quê? Fábula, condescendências, inclinações, e cada dia Satanás aumenta seus ardis para que o homem possa transgredir a lei natural. É sabido por todos que, para termos um esclarecimento da palavra de Deus, temos que respeitar esse ponto fundamental, que é a reforma no regime alimentar. Vamos então na sequência a pergunta de número 3. De quem João Batista seria representante? A pergunta está relacionada também com a saúde. São Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 11, quero ler esse pensamento, ele diz assim, 11 de Romanos, e o verso 5. Paulo, muito conhecedor das verdades de Deus, nos auxilia a nos aperfeiçoarmos no temor de Deus. Diz aqui o apóstolo São Paulo: assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, nesse tempo final da história do Evangelho, Deus tem um pequeno rebanho, Deus tem um povo pequeno, esclarecedor da sua palavra, da sua verdade. Esse povo é conhecido como o remanescente. No Apocalipse também é conhecido como o remanescente da mulher. No Apocalipse é conhecida essa palavra remanescente. Então a pergunta é, João Batista seria representante de quem? Aqui no Pensamento Sagrado, Conselho sobre Regime Alimentar, nos fala assim na página 70, 71. Diz assim: João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência do justo. Lucas 1,17. Ele era um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiou sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo. A fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo, João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma de saúde. Então nós vemos ali nos Evangelhos de São Mateus, capítulo 3, capítulo 10, 13,
é relatado a experiência de João Batista. João era o reformador. E João, ele foi o precursor do Salvador Jesus Cristo. Então João, ele tinha essa distinção no seu regime puramente vegetariano e reprovava também toda a condescendência no que diz respeito à moral e também à indumentária. João foi um excelente profeta do Senhor e pela sua fidelidade, pela sua honestidade, sua clareza, João fora decapitado por Herodes, devido a falar as verdades para aquele tempo. As verdades de João não perderam a sua valia, porque a palavra de Deus, ela não envelhece, ela se renova. Todos aqueles que anunciam a transgressão e a casa de Jacó, todos aqueles que anunciam a reforma de saúde, todo tipo de reforma no vestuário, sábado, são representados como fiel João Batista e tem o espírito e a virtude de Elias. A pergunta de número 4 diz assim: como age o fiel reformador quando senta-se para a refeição? Então, como age aquele que se propõe a essa reforma de saúde? O pensamento sagrado diz assim: muitos dos que adotam a reforma de saúde deixaram tudo quanto era nocivo. Segue-se, porém, que pelo fato de que deixaram essas coisas, pode comer tanto quanto lhe apetece. Então, muitas vezes nós abandonamos comidas ofensivas, nocivas, comemos alimento que não faz bem para nosso sangue nem para nosso corpo, e aí muitas vezes nós podemos ter em mente que podemos comer o que nos apraz. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos não seguir o nosso apetite, mas pedir a Deus que nos domine. A continuação diz ela: senta-se à mesa, em vez de considerar quanto lhe convém ingerir, entrega o seu apetite, come excessivamente, e o estômago tem quanto lhe é possível processar, ou que deve processar, para o resto do dia, fatigando-se com o fardo que lhe é imposto. Todo alimento posto no estômago, do qual o organismo não pode tirar proveito, é uma carga para a natureza em seu trabalho, atrapalha o organismo. O excesso na comida, O excesso na comida, quantidade demais na comida, nós transgredimos a lei da saúde. Todo ser humano temos que nos converter a este ponto, que isso é para o nosso bem, para o nosso próprio benefício. Esse pensamento está no 1 Testemunho Seleto, página 187, Conselho sobre Regime Alimentar, 135, Conselho sobre Saúde, página 156. Qual é o resultado do excesso? Diz aqui: os órgãos vitais ficam desnecessariamente sobrecarregados e a energia nervosa do cérebro é chamada ao estômago para ajudar o organismo digestivo no trabalho de dispor de uma quantidade de comida que não faz nenhum bem ao organismo. Então o estômago vai ter que trabalhar, o estômago vai ter que pedir auxílio, o estômago vai ter que pedir sangue. Então o excesso de comida, irmão, por mais boa que seja a comida, por mais que seja uma comida adequada, uma comida que seja no conforme ao organismo, tem que ter também temperança e o domínio próprio. A pergunta de número 5 diz assim: quanto tempo deve se esperar de uma refeição para outra? Esse pensamento que nós vamos ler, esse pensamento também está em muitos autores, pessoas que não têm esse princípio, mas também eles acompanham essa regularidade e esse tempo na comida. Aqui diz o Ciência do Bom Viver, um livro de excelente qualidade,
Em muitos casos, a fraqueza que nos leva a desejar alimento é sentida, diz aqui, depois, porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de ingerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Pelo menos 5 ou 6 horas devem entremear as refeições. E a maior parte das pessoas que experimentam esse plano verificará que 2 refeições por dia são preferíveis a 3. Então, quanto tempo se deve esperar de uma refeição para outra? Segundo aqui o conselho da Pena Inspirada, entre 5 ou 6 horas. E 2 refeições por dia são preferíveis do que 3. E por que é necessário esse intervalo? Segundo ela diz aqui, em muitos casos, a fraqueza que leva a desejar o alimento é sentida, porque os órgãos digestivos foram muito sobrecarregados durante o dia. Depois de digerir uma refeição, os órgãos que se empenharam nesse trabalho precisam de repouso. Então, depois que já nos alimentamos, comemos demais, passamos da medida, é necessário que o nosso organismo ele tenha repouso. E esse repouso ele tem esse intervalo de 5 ou 6 horas. Nós sabemos que cada pessoa tem uma digestão diferente da outra. Cada pessoa ela age diferente no comer e no beber. É certo comer nos intervalos, diz aqui o Conselho sobre Regime Alimentar, página 181, 182, diz assim: é costume bastante comum entre o povo do mundo comer 3 vezes ao dia, além de comer a intervalos irregulares entre as refeições. E a última refeição é, em geral, a mais abundante, sendo muitas vezes tomada justamente antes de deitar. Isto é transpor a ordem natural. Uma refeição abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. Se essas pessoas mudassem sua prática, tomando só 2 refeições ao dia, coisa alguma entre elas, nem mesmo maçã, uma noz ou qualquer espécie de fruta. O resultado se veria na forma de bom apetite e saúde muito melhorada. Que conselho mais excelente para a nossa saúde! Um conselho de um médico naturista, um médico que quer o bem-estar de seus pacientes. Diz aqui que o costume de comer 3 vezes ao dia, comer a intervalos irregulares, e entre as refeições, especialmente a última refeição, ser mais abundante. Isso é um prejuízo muito grande para a nossa saúde, E se a gente experimenta a prática de diminuir a comida e à noite fazer uma refeição bem leve. Ela diz aqui que qualquer espécie não deve entremear entre nosso organismo uma maçã, uma noz ou qualquer fruta. Deve entrar no intervalo de nossa alimentação. Então, que Deus nos abençoe, Vamos passar então à pergunta 6. Se para alguns não for bastante 2 refeições, como deverá ser a terceira? 2 refeições para quem tem um trabalho leve, a pessoa pode ser sustentada, mas cada atividade tem uma espécie da pessoa se alimentar. Cada corpo, cada profissão, cada pessoa. Tem pessoa que aguenta comer 1 vez por dia até, outra não aguenta comer nem 3. Então, cada pessoa, cada refeição vai da atividade que nós exercemos. Ciência do Bom Viver, na página 321, ela diz assim:
O costume de comer apenas 2 refeições por dia, em geral, demonstra ser benefício à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma 3ª refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão, bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal. Eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Então ela diz aqui, né, que é o costume da humanidade, comer 3 vezes por dia em geral. Diz que esse costume, se ele for mudado para 2 refeições, demonstra-se grande benefício à nossa saúde, né? Assim, irmãos, ela diz que à noite, um alimento de fácil digestão, bolacha de sal, torradas, fruta ou bebida de cereal. Então, isso são alimentos apropriados para aqueles que querem obter um entendimento, esclarecimento da vontade de Deus, né? Todos nós sabemos que no céu, antes de entrarmos no céu, nós temos que vencer todos os nossos hábitos perniciosos, hábitos que nós herdamos nessa terra, especialmente no comer, no beber e no vestir. Deus nos abençoe e nos transforme o nosso coração nesse sentido. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amigos, estudantes da Palavra de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos para juntos meditarmos sobre mais um tema da nossa lição deste trimestre. Nós estamos meditando sobre reavivamento e reforma nesse trimestre e hoje, em especial, vou falar um pouco de saúde, né? Podemos meditar o que é que a nossa alimentação tem a ver com a nossa salvação, mas no decorrer da mesma nós vamos compreender que a nossa alimentação é ponto fundamental na nossa salvação. Nós vamos compreender melhor a vontade de Deus, ou seja, como reformar a nossa vida espiritual, reformando a nossa alimentação. Quero passar com os irmãos a pergunta número 7, que quer dizer o seguinte: como deve estar o nosso estômago na hora de dormir? Né? Nós podemos nos concentrar nesse assunto. Por quê? Porque muitas pessoas se alimentam, comem, jantam, tarde da noite e vão dormir com o estômago cheio, né? Como isso pode atrapalhar nossa salvação? Sim, porque o nosso cérebro, a nossa salvação depende de um cérebro sadio, né? Um cérebro bem disposto, um cérebro que está sempre atualizando, né? A cada momento. Eu quero ler para nossa meditação no Ciências do Bom Viver, no livro Ciências do Bom Viver, um texto muito importante, na página 303 e 304. Em resultado de tomar ceias tardias, o processo digestivo é continuado através do período de repouso. Mas, embora o estômago trabalhe constantemente, sua função não é bem feita. O sono é mais vezes perturbado por sonhos desagradáveis, e pela manhã a pessoa acorda sem se haver descansado e com pouco apetite para a refeição matinal. Quando nos deitamos para repousar, o estômago já deve ter concluído a sua obra, a fim de, como os demais órgãos do corpo, fruir repouso. Para as pessoas de hábitos sedentários, as ceias tarde da noite são particularmente nocivas. Para essas, as desordens criadas são geralmente o começo de doenças que findam na morte. Para que nós possamos meditar, nós vamos compreender que quando deitamos para dormir é para repouso, repousar nosso corpo do cansaço do trabalho diário, mas os nossos órgãos também precisam repousar. Nosso estômago, né? Nosso cérebro, nosso intestino também entram em repouso. E se o estômago está carregado, está cheio, ele primeiro ainda vai ter que fazer a digestão daquele alimento para depois repousar. Muitas vezes temos sonhos desagradáveis à noite,
Muitas vezes acordamos com a boca amarga, com dor de cabeça, sem apetite para tomar o nosso desjejum. E por quê? Porque dormimos e o nosso estômago não descansou. Nós, às vezes, ouvimos sempre um ditado que diz: puxa vida, mas eu acordei com o mesmo cansaço que fui dormir. Mas por que isso? Porque os nossos órgãos não descansaram, né? Esse é o malefício de dormir, um dos malefícios, né? Que nós infligimos o nosso corpo quando dormimos com o estômago cheio. A 8ª pergunta: por que é prejudicial beber água às refeições? Por que é necessário mastigar bem? Né? Um hábito muito nocivo é que nós comemos tomando líquido junto. Muitas pessoas têm isso, um hábito, e é difícil para elas comer sem tomar um líquido, né? Acompanhando. As crianças são acostumadas nesse hábito já muito cedo e depois fica difícil, né, de abandonar. Mas por que isso é prejudicial? Também no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 106, nós podemos ler um conselho da nossa querida irmã White. Ela diz assim: muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva e quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou águas geladas, tomadas as refeições, retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago, as refeições mais difíceis se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Amados, podemos ver com isso que o líquido junto com o alimento, além de retardar a digestão, né? Porque primeiro o estômago precisa digerir o líquido para depois iniciar a digestão do sólido. Além dessa dificuldade, ele ainda precisa aquecer o estômago, porque se nós tomamos gelado e comida quente, nós damos choques térmicos em nosso estômago enquanto nos alimentamos. E o estômago primeiro precisa fazer com que a temperatura se torne normal para que a digestão seja seguida. Queridos, precisamos meditar muito nesses detalhes. Que Deus seja louvado, né, com tudo isso. Pergunta número 9. Que conhecimento deve ser recebido como sabedoria divina? Além da Bíblia e dos testemunhos, onde adquirir outros conhecimentos? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21, Paulo diz que nós devemos procurar e reter aquilo que é bom, né? Pesquisar outras fontes e reter o que é bom. Eu acredito que Deus nos abre portas para aprendermos também e podemos pôr isso à prova junto com a palavra de Deus. E se essas fontes estiverem de acordo com a palavra de Deus, Deus será louvado com o nosso conhecimento, né? Em Conselho sobre Regime Alimentar, na página 109, diz: o conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Então, quando nós estudamos como combinar os alimentos, né, como o melhor alimento para a nossa saúde, né, para ou recuperar a saúde ou conservar a saúde, quando estudamos sobre isso e aprendemos como melhor conservar a nossa saúde através de uma boa combinação alimentar, eu creio que Deus é muito honrado com tudo isso. Na página 111 do mesmo livro, muitos comem depressa demais. Outros comem numa só refeição alimentos que não se combinam. Se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente afligem a mente quando afligem o estômago, e de como Cristo é profundamente desonrado quando se abusa do estômago, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar
sua ação salutar. Nossos obreiros devem empregar seus conhecimentos das leis da vida e da saúde. Lede os melhores autores sobre o assunto e obedecei religiosamente ao que vossa razão vos mostrar que é a verdade. Então, se nós estudamos outros livros, né, como nos alimentar, como preservar, como curar, eu creio que, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos honrar a Deus tendo maiores conhecimentos. A pergunta 10ª. Quais artigos não devem ser ingeridos juntos? Por quê? Por que não podemos ingerir esses artigos juntos? Eu quero meditar com os irmãos no livro de Jó. No livro de Jó, na página, no livro capítulo 20, verso 12 a 14. Quero encontrar aqui. Diz assim: ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenhas no seu paladar. Contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Que verso maravilhoso, irmãos. Nós temos que, esse verso para mim, eu achei ele muito lindo. Eu acredito que o que parece gostoso, né, quando nós comemos, muitas vezes se transforma numa coisa amarga no nosso estômago, né? Prejudica a nossa fisiologia natural, entorpece a nossa mente e o nosso organismo fica bloqueado para não permitir que nós sejamos saudáveis, né? Isso tudo através daquilo que o nosso paladar acha muito bom. Muitas vezes a gente prova um determinado alimento, acha muito bom, ele sabendo que ele é prejudicial à nossa saúde. E assim mesmo ingerimos, né? Então é aquilo, né? É gostoso na boca, mas o estômago vai se sentir muito mal com ele. Quero ler para a nossa meditação também ainda no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 395. Se quisermos conservar a melhor saúde, devemos evitar comer verduras e frutas na mesma refeição. Caso o estômago seja fraco, haverá perturbação. O cérebro ficará confuso e incapaz de exercer esforço mental. Comam-se frutas em uma refeição e verduras na seguinte. Ainda na página 299 e 300. Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras na outra. Alguns usam leite em grande quantidade com açúcar no mingau, julgando que estão praticando a reforma pró-saúde. Mas açúcar e leite combinados são responsáveis pela produção de fermentação no estômago, sendo, pois, prejudiciais. Queridos, vamos meditar como podemos, né, sabendo do que é bom para nós, fazermos as coisas erradas, né? Comermos frutas e verduras na mesma refeição. Os ácidos das frutas não combinam com os ácidos das verduras. Se nós comemos verduras, não comemos fruta. Se comemos fruta, não comemos verduras, né? Para evitar que o nosso estômago fermente, né, e crie gases, prejudicando assim a nossa digestão. Fala-se também aqui do leite com açúcar, né? Eu creio que muitos já fizeram suas experiências. E o leite com açúcar é veneno para o nosso organismo. Que possamos meditar muito nisso, irmãos. Vamos para a pergunta número 11. Quais são os males provenientes de uma má combinação de alimento? Conselho sobre regime alimentar, continuando aquela página 111. É impossível ao cérebro trabalhar da melhor maneira quando os órgãos digestivos são maltratados. Muitos comem apressadamente de várias espécies de comida, as quais estabelecem um conflito no estômago, confundindo assim o cérebro. Não é bom tomar grande quantidade de alimento numa só refeição. Quando frutas e pão, juntamente com vários outros alimentos que não se combinam, são acumulados no estômago numa mesma refeição,
Que podemos esperar, senão, que se criarão distúrbios? A variedade de alimento numa mesma refeição produz indisposição e destrói os benefícios que cada artigo, se tomado sozinho, traria ao organismo. Esta prática produz constante sofrimento e muitas vezes a morte. Continuando ainda a página 113. Necessitais manter em vossa casa a mais apropriada espécie de auxílio no trabalho de preparar vosso alimento. Em horas da noite, parecia que o pastor ficava doente, e um médico experimentado vos disse: eu anotei o vosso regime alimentar. Comeis variedade muito grande de alimentos numa só refeição. Frutas e verduras consumidas juntas na mesma refeição produzem acidez estomacal. Daí resulta sangue impuro, e a mente não é clara para a digestão, é imperfeita. Deveis compreender que cada órgão do corpo deve ser tratado com respeito. Em questão de regime alimentar, deveis raciocinar da causa para o efeito. Amados, ela contou aqui uma experiência de um homem, de um pastor, de um certo pastor, que se alimentava muito à noite, comia vários tipos de alimento numa mesma refeição, e ele passava mal à noite, e esse médico tinha que ser chamado sempre. E esse médico, a primeira coisa que ele fez foi anotar o que é que esse homem comia à noite. Então repreendeu: você come muitas variedades na mesma refeição, e isso está prejudicando a sua digestão. Nós precisamos consultar, diz aqui, precisamos meditar, raciocinar da causa para o efeito. O que é que está causando? Não é as dores em si, mas o que é que causou as dores? O que foi que eu fiz de errado? É isso que temos que meditar. Queridos, que vocês possam ter aproveitado bastante. E vamos continuar estudando o assunto. Ele é muito extenso e temos muito que aprender sobre como nos alimentar, como nos comportar diante de uma mesa. Que Deus seja louvado com a nossa alimentação e com a nossa reforma. Vamos fazer uma reforma de saúde adequada, como a palavra de Deus nos indica e nos pede e nos chama para fazermos essa reforma. Deus seja louvado. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.